Você sabia que o grande geógrafo brasileiro Milton Santos, ele divide a história do desenvolvimento tecnológico das sociedades humanas em três momentos? É disso que nós vamos falar hoje. Esse primeiro momento, são três momentos, o primeiro momento ele denomina, ele categoriza de meio natural. O segundo momento é meio técnico e o terceiro momento é meio técnico científico informacional. Beleza? Então, gente, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Questionamentos e debate, professor Reinaldo Costa. É só se inscrever na nossa plataforma no YouTube. Tá? Então vamos dar continuidade aqui no nosso tema. Gente, segundo o grande geógrafo brasileiro, baiano, negro, Milton Santos, ele foi doutor honoris causa em várias universidades do mundo, e como eu já falei, abri o vídeo falando, ele, em primeiro momento, ele divide o desenvolvimento das técnicas, né, do desenvolvimento humano, e no primeiro momento ele chama de meio natural. Esse meio natural refere-se àquele momento em que os homens, né, as sociedades, não tinham um grande poder de transformação no meio ambiente. Ou seja, nós praticamente éramos parte da natureza e a capacidade de transformação desse meio natural era quase que imperceptível, era quase que insignificante. Nós usávamos os recursos naturais, caçávamos, pescávamos, retirávamos o que nós necessitávamos do meio natural, sem impactar brutalmente o meio ambiente. Então Milton Santos chama esse dado momento, que há milhares de anos atrás, ele chama isso de meio natural, certo? Ao passar dos séculos, décadas e milênios, Milton Santos ele categoriza um momento, um segundo momento de meio técnico. Esse período ele temporaliza a partir da Revolução Industrial do século XVIII. A primeira Revolução Industrial do século XVIII aconteceu na Inglaterra. Então, a partir desse momento em que os homens das sociedades, né, principalmente os europeus, desenvolve as primeiras máquinas, desenvolve as primeiras indústrias, e aí muda-se tudo. O nosso poder de transformação, de impactar o meio ambiente também muda, ou seja, a nossa capacidade de impactar de forma brutal o meio natural é espantoso. Por quê? Porque insere aí um novo elemento, que são as máquinas, né? A industrialização, tudo iniciado na primeira revolução industrial do século XVIII. Então, essa capacidade de transformação, graças ao desenvolvimento de novas tecnologias, graças ao desenvolvimento de máquinas, de indústrias, de novas técnicas, então esse momento, isso vai se alastrar pelo mundo inteiro, começa assim no século XVIII, basicamente inicia no século XVIII na Inglaterra, e vai se espalhar por toda a Europa, depois chega à América, né, nos Estados Unidos, e posteriormente chega nos quatro cantos da Terra, né, impactando diretamente. Aí você percebe-se que o nosso poder em todas as instâncias da produção, como na mineração, na extração, na indústria, na exploração de metais preciosos, enfim, tudo eleva-se à máxima potência. Tudo eleva-se à máxima potência, ou seja, o nosso poder de destruição, de impactação, de transformação do meio natural é abissal. Então, esse momento, o Milton Santos chama isso de meio técnico, beleza? Então, e o terceiro momento que o geógrafo categoriza, ele chama de meio técnico científico informacional, com uma atenção especial, porque aí, nesse momento, Milton Santos, paralelo a isso, ele chama de meio técnico científico informacional, barra globalização, barra globalização. É um momento que se inicia, basicamente, se inicia não, se intensifica a partir da segunda metade do século XX, a partir dos anos 60, dos anos 70. Então, quando você tem aí uma gama de elementos combinados que faz com que a nossa sociedade evolua abruptamente e chega-se no estágio atual. E basicamente é esse momento atual que nós vivemos. Olha o nome, meio técnico científico informacional. Então, é uma palavra extensa, né, composta, que diz o seguinte: é a combinação desses três elementos: a técnica, a informação e a produção. Você meio técnico, científico e a ciência. É a técnica, que eu acabei de falar da questão da indústria, a ciência, né, a ciência em todas as suas instâncias, e
a informação, esses três elementos combinados, beleza? Então, olha, vamos exemplificar para detalharmos melhor. Esse meio técnico, científico, informacional, você tem a indústria, né? Você tem o desenvolvimento científico, você está como exemplo a biotecnologia, né? Você vê os plantios de soja, os plantios de milho, todas essas produções hoje elas são transgênicas. Os produtos que são plantados, né, as sementes que são produzidas em laboratórios, alterados geneticamente, para produzir mais, para ser menos nocivas, para ser menos sensíveis às pragas, adaptadas ao solo, ao determinado tipo de solo daquela região, adaptadas ao clima daquela região. Então, tudo isso combinado. Aí você tem hoje a questão também da informação, da tecnologia, e nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, esse processo está inserido dentro desse contexto. Beleza? Então você tem a técnica, a indústria, que eu acabei de falar do segundo momento. Aí você tem a ciência, né? Eu citei aqui a biotecnologia, é um dos exemplos, né? Mas você tem aí a questão do desenvolvimento aeroespacial, você tem o desenvolvimento da tecnologia ligada à engenharia genética, você tem uma gama de elementos servindo à produção. Servindo à produção. E a cereja do bolo é o desenvolvimento tecnológico ligado às mídias, né, às meios de comunicação, que sem esse último seria inviável fazer o que nós chamamos hoje de globalização, porque as mídias, né, instantâneas, a comunicação instantânea, ela é importante também para as grandes empresas fazer as suas transferências de altos valores de um país para o outro, fazer remessas de dinheiro, transferências, comunicação instantânea, essa comunicação se dando através das filiais das suas empresas. Isso, combinados, como eu já falei para vocês, é o que o Milton Santos chama de meio técnico científico informacional. Então, em síntese, o grande geógrafo brasileiro, eu falei aqui e resumindo, divide a história da evolução das técnicas das sociedades humanas em três momentos. O meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico informacional. Cada um no seu momento, certo? Então, gente, se você gostou desse tipo de conteúdo, como eu já falei, se inscreva, compartilhe e aperte o sininho das notificações que vocês vão estar recebendo informações novas, vídeos novos assim que produzidos. Beleza? Tchau!